Olá, amigos, seguidores do nosso canal. Hoje eu trouxe um audiobook aqui para vocês sobre o edital de 2010. Essas informações elas vão ser também realizadas agora em 2020, porque a base do IBGE ela não muda, beleza? Então vamos lá para vocês. Isso aqui é conhecimentos técnicos do IBGE, que em 2010 caiu 20 questões de conhecimento, para vocês verem a importância dos conhecimentos técnicos no censo. Então vamos lá. Olha, o IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o órgão coordenador e produtor de informações estatísticas e geográficas do Brasil, constituindo-se como o principal provedor de dados do nosso país. Para que a realização de todos os seus trabalhos seja feita com sucesso, o IBGE tem sua missão muito bem definida. Qual é a missão do IBGE? Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania. Grava bem essa frase aí, beleza? Continuando. O IBGE, entre suas múltiplas atividades e pesquisas, oferece uma visão completa e atual do Brasil. Identifica e analisa o território, conta a população e mostra como a economia evolui através do trabalho e da produção das pessoas, revelando ainda como elas vivem. Dentre as pesquisas feitas pelo órgão encontra-se a realização do censo demográfico. Este produz informações imprescindíveis para a definição de políticas públicas federais, estaduais e municipais e para a tomada de decisões de investimento, sejam provenientes da iniciativa privada ou de qualquer nível de governo. E, aliás, o que é censo? Olha para vocês verem o que é censo, pode cair na prova. Censo nada mais é que a pesquisa realizada de 10 em 10 anos que conta os habitantes do Brasil e obtém informações que permitem identificar as suas características, as condições em que vivem e os seus níveis de desenvolvimento socioeconômico. Todas as questões a serem investigadas são produtos de amplas consultas e debates com representantes da sociedade brasileira e órgãos técnicos governamentais, sendo o IBGE o articulador deste processo. Mas para que serve o censo? As informações obtidas através do censo demográfico permitem conhecer em detalhes como é e como vive a população de um país e assim traçar um retrato abrangente e fiel da realidade nacional. Os resultados do censo demográfico são utilizados, entre outros objetivos, para tomar decisões que afetam cada município, cada estado, ou seja, o país inteiro. Entidades das 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, empresas, universidades, centros de estudos, organizações e associações comunitárias estão entre os muitos grupos que utilizam as informações do censo demográfico para propor e definir políticas e planejar serviços que beneficiam toda a população. Os resultados do censo demográfico são utilizados principalmente para quê? Isso aqui pode ser questão de prova. Subsidiar cálculos que definem os recursos financeiros a serem transferidos do governo federal para cada estado e cada município. Determinar a representação política dos estados no Congresso Nacional. Conhecer a estrutura da força de trabalho em cada município e subsidiar políticas públicas de saúde, educação e habitação. Determinando, por exemplo, onde os hospitais, centros de saúde, escolas e moradias são necessários. Beleza, pessoal? Continuando aqui, pessoal, como são coletados os dados? Então, o recenseador deve visitar todos os domicílios particulares e coletivos da sua área de trabalho para realizar entrevista e coletar os dados dos seus moradores. O que é domicílio para o censo? Domicílio é o local estruturalmente separado e independente que se destina a servir de habitação a uma ou mais pessoas, ou que esteja sendo utilizado com esta finalidade. Os domicílios classificam-se em particular permanente, particular improvisado e coletivo.
Os critérios essenciais dessa definição são os de separação e independência, utilizados para definir a existência de mais de um domicílio ou em uma mesma propriedade ou terreno. Vamos ver a separação. Esse critério é atendido quando o local de habitação é limitado por paredes, muros ou cercas e coberto por um teto. Permite que as pessoas que nele habitam se isolem das demais para dormir, preparar ou consumir seus alimentos e proteger-se do meio ambiente, arcando total ou parcialmente com suas despesas de alimentação ou moradia. Então aí já pode ser separado um do outro. Agora, independente. O que é a independência desses domicílios? Esse critério é atendido quando o local de habitação tem acesso direto que permite aos seus moradores entrar e sair sem necessidade de passar por locais de moradias de outras pessoas. E aqui merece uma atenção aqui, ó. O recenseador sempre deve ter a atenção de estar verificando a existência de outros domicílios no mesmo terreno, nos fundos, bem como residências de porteiro ou zelador e outras moradias nos subsolos dos edifícios de apartamentos e de caseiros em casas de veraneio. Agora aqui nós temos um quadro aqui que merece muito sua atenção, beleza? Olha para vocês verem aqui a importância, ó. Um casal mora em uma casa e aluga um quarto para um rapaz. Esta é questão de prova. O rapaz paga suas despesas com alimentação, mas passa pela sala do casal para atingir o seu quarto. É separação? Sim. É independência? Não, porque o rapaz passa pela sala do casal. Então não é independência. Então aí vai ser contado só um domicílio, beleza? Agora esta aqui, ó. Dois casais dividem um apartamento e as despesas de alimentação. Separação? Sim, uma vez que são dois casais diferentes. Independência? Não, porque moram no mesmo apartamento. Então o número de domicílios vai ser contado somente um também. Agora olha essa. Em um prédio de 2 andares moram 2 famílias, uma em cada andar. Cada família arca com as suas despesas de alimentação e o acesso ao local onde mora não é feito por dependência de habitação da outra. Então, houve separação? Sim. Houve independência? Sim também. Porque uma em cada andar. Vamos supor que é um portão ao lado que dá acesso para a escada. Mais ou menos assim, né? Então, aí, o número de domicílios vai ser contado como 2, beleza? Porque houve separação e houve independência. Agora aqui, ó. Em um terreno, além da casa, há um cômodo nos fundos onde dorme o filho mais velho da família. O acesso a este cômodo é feito sem passar por dentro da casa, mas as despesas com alimentação e moradia ficam a cargo do pai. Houve separação? Sim, uma vez que o cômodo está separado e não tem ligação com outro. Mas houve independência? Não, porque o pai que arca com as despesas de todos eles. Então houve aí somente um domicílio. Só vai ser 2 domicílios quando houver separação e independência. Quando houver separação e não houver independência, um domicílio. Quando houver independência e não houver separação, um domicílio. Beleza? Agora que atenção, as informações coletadas devem ser prestadas pela pessoa responsável pelo domicílio. E na sua ausência, o recenseador poderá entrevistar outro morador do domicílio desde que este tenha conhecimento suficiente das características pesquisadas sobre o domicílio e seus moradores. Muito importante isso. Agora aqui, ó. Agora que você já sabe identificar um domicílio, baseando-se nos critérios de separação e independência, é importante que você saiba como caracterizá-los. O domicílio pode ser particular ou coletivo. Vejamos inicialmente os conceitos de domicílio particular. O que vem a ser um domicílio particular? É a moradia onde o relacionamento entre seus ocupantes é ditado por laços de parentescos, de dependência doméstica ou por normas de convivência. O domicílio particular pode ser identificado como permanente ou improvisado. Vamos ver o domicílio particular permanente. É aquele que foi construído para servir exclusivamente à habitação e na data de referência tinha a finalidade de servir de moradia a uma ou mais pessoas. São domicílios particulares permanentes as casas, os apartamentos em edifícios, os apartamentos em
apte hotéis, casas de cômodos, cortiços e casas de porco. Aí vem o domicílio particular improvisado. É aquele localizado em uma edificação que não tem dependências destinadas exclusivamente à moradia, assim como locais inadequados para habitação e que na data da referência estavam ocupados por moradores. Então aí é tipo uma coisa improvisada, onde o próprio nome já fala. Agora entenda o que é domicílio coletivo. Domicílio coletivo é uma instituição ou estabelecimento onde a relação entre pessoas que nele se encontravam, moradoras ou não, na data de referência, era restrita a normas de subordinação administrativa e podem ser com ou sem morador. Exemplos: hotéis, presídios, quartéis, navios, asilos, orfanatos, conventos, hospitais, alojamentos de trabalhadores e etc. Aí vem o morador. Nada mais é que a pessoa que tem o domicílio como local de residência e nele se encontrava na data de referência. E embora ausente na data de referência, tenha o domicílio como residência habitual, desde que essa ausência não seja superior a 12 meses. As orientações abaixo permitirão ao recenseador identificar os moradores do domicílio e, consequentemente, saber quem deve ou não ser recenseado no domicílio entrevistado. Aqui vem, deve-se recensear no domicílio entrevistado todas as pessoas que... Olha, vou repetir, deve-se recensear no domicílio entrevistado todas as pessoas que têm o domicílio como local de residência habitual e nele se encontrarem na data de referência. Pessoas ainda que estão ausentes na data de referência por motivo de viagem, passeio, estudos ou negócios e visita a parentes e amigos. Ainda deve ser recenseado pessoas que estão internadas em colégios, hospedadas em casas de parentes, repúblicas de estudantes ou pensionatos. Ainda pessoas que estão detentas sem sentença definitiva declarada. Ainda também pessoas que estão internadas temporariamente em hospital ou estabelecimento similar. Ainda deve se recensear pessoas que estão embarcadas a serviço marítimos. Também, agora aqui, ó, beleza. Não se deve recensear no domicílio entrevistado todas as pessoas que estão de visita no domicílio, nasceram depois... Opa, isso aqui já é a data de referência do censo de 2010, então não vou ler para vocês. Então, independente do tempo de afastamento de seus domicílios anteriores, são consideradas moradoras nos locais onde se encontravam na data de referência todas as pessoas que são moradoras em pensionatos e que não têm outro local de residência habitual. Estão condenadas com sentença definitiva declarada. Estão internadas permanentemente em sanatórios, asilos, conventos. Emigraram para outras regiões em busca de trabalho e ali fixaram residência. Então, pessoal, agora aqui, ó, quem é o recenseador? Isso é muito importante, muito importante. Olha, o recenseador é a pessoa selecionada e especialmente treinada pelo IBGE para preencher os questionários do censo demográfico. O trabalho do recenseador consiste em obter as informações para o censo demográfico, junto aos moradores dos domicílios na área para a qual for designado. Na atuação do recenseador e do recenseado depende o sucesso do censo demográfico, pois a qualidade das informações obtidas está ligada à realização de uma entrevista completa e fidedigna. E ainda aqui, ó, o recenseador estará vinculado a um supervisor que lhe dará as informações necessárias para a execução de suas tarefas, além de lhe fornecer os instrumentos de trabalho e de lhe prestar orientação técnica e assistência permanentes durante o período de realização da coleta de dados. É a ele que o recenseador deve se reportar sempre que encontrar alguma dificuldade. Beleza, pessoal? Olha, para vocês verem que importância aqui que já está falando do supervisor dos recenseadores. Caiu na prova. Agora, ó, qual é o material de trabalho do recenseador? É que tudo vocês vão encontrar. Olha, para realizar o seu trabalho, o recenseador utilizará o seguinte material: crachá. O que é o crachá? É a credencial fornecida pelo IBGE que comprova que o recenseador está autorizado a obter as informações e ainda serve para identificá-lo junto ao entrevistado. Caiu na prova 2010, 2017, sempre cai essa questão do crachá, então toma cuidado. O que é o manual do recenseador?
é o suporte de trabalho do recenseador. Nele estão reunidas as instruções e os procedimentos a serem adotados nas atividades de orientação e acompanhamento da coleta do censo demográfico. E ainda vem o DMC, que é o computador de mão. Os registros dos dados serão feitos no computador de mão, que estará habilitado a registrar e armazenar as informações coletadas. Para registrar as informações coletadas com segurança e competência, você, recenseador, precisa se familiarizar com o manuseio e a navegação das telas do computador de mão, pois é ele a sua ferramenta de trabalho. Nele estarão contidos, olha o que vai estar dentro do DMC, contidos. Mapa do setor, um vídeo que eu fiz sobre isso aí. São apresentados em papel e orientam o recenseador no setor de trabalho, mostrando graficamente a área a ser recenseada e a descrição de seus limites. Em alguns municípios haverá também uma versão do mapa no computador de mão. Registro de endereços. O que é o registro? Onde serão registradas todas as informações referentes aos endereços das unidades visitadas pertencentes ao setor censitário. Questionário básico. É o questionário mais simplificado que será utilizado para o exercício das características do domicílio dos seus moradores na data de referência em cada unidade domiciliar ocupada que não foi selecionada para a amostra. Quais são as tarefas do recenseador? Antes da coleta de dados, quais são suas tarefas? Capacitar-se, primeiramente. Depois vem, o recenseador deverá dedicar-se ao treinamento, realizando as atividades previstas durante a autoinstrução e assistir pontualmente às aulas do curso de capacitação no local e horário determinados. Ainda o recenseador precisa identificar sua área de trabalho. Caberá ao recenseador também receber do supervisor o mapa do setor, estudá-lo detidamente para percorrer o setor e conferir o percurso do setor com o mapa, informando ao supervisor qualquer erro ou irregularidade verificada. E ainda receber e preparar o material de trabalho que ele utilizar a cada dia. Durante a coleta de dados, visitar todos os domicílios da área de trabalho, segundo as indicações do percurso do setor. Segundo, realizar as entrevistas seguindo as orientações do manual do recenseador. Terceiro, ao finalizar cada jornada de trabalho, verificar pendências existentes. Quarto, comparecer ao posto de coleta nos dias determinados pelo supervisor para descarregar os dados coletados e retornar ao domicílio sempre que necessário. Então, como você vai realizar a entrevista? As informações para o censo demográfico são obtidas através de entrevistas. O recenseador é o principal responsável pelos resultados de cada entrevista, pois a ele cabe conduzi-la da melhor maneira possível. A entrevista se realiza em 3 etapas distintas: apresentação, desenvolvimento e encerramento. A apresentação é o momento-chave que define o acesso ao domicílio, uma vez que a primeira impressão do recenseador irá condicionar fortemente o desenvolvimento da entrevista. Os vídeos que eu já gravei sobre isso aí falam como você deve se comportar no momento da entrevista. Isso é muito importante. As orientações abaixo mostram algumas regras que devem ser aplicadas para conduzir com êxito uma entrevista. Olha, no momento da apresentação, o que o recenseador deve fazer? Usar o crachá, ter junto a identidade, usar roupa adequada, confortável e discreta, apresentar-se ao morador, quem é, quem representa e o que deseja, e garantir o sigilo das informações. Agora, no desenvolvimento da entrevista, o que você precisa fazer? Criar um clima de cordialidade, não discutir política, religião ou outro assunto polêmico, aplicar o questionário do censo demográfico, seguindo rigorosamente as instruções para o preenchimento e registrar todas as respostas. E por fim, o encerramento da entrevista, informar da possibilidade de supervisão com nova entrevista e agradecer ao entrevistado. Olha que coisa muito bem planejada aqui. Na qualidade de recenseador do IBGE, é vedado à pessoa conciliar atividades de cunho político, vendas ou quaisquer outras que não sejam específicas da função que está desempenhando. Então não adianta você ir lá falar do seu prefeito preferido, do seu deputado, do seu presidente. É aplicar o questionário em cima da. Então, sigilo das informações. Já temos vários vídeos falando sobre isso aí. Mas vamos ler aqui,
As informações coletadas no censo são confidenciais e serão utilizadas exclusivamente para fins estatísticos. Em hipótese alguma, essas informações poderão ser vistas ou conhecidas por pessoas estranhas ao serviço censitário. Para proteger o sigilo das informações, o recenseador tem como dever e responsabilidade não permitir que pessoa não autorizada pelo IBGE o acompanhe durante o seu trabalho. É vídeo que eu já gravei. Não fazer comentários sobre as pessoas que visitou ou sobre o que lhe foi dito nas entrevistas. E não deixar o equipamento da pesquisa ao alcance de outras pessoas. Agora aqui, ó. O recenseador deverá manter o sigilo das informações coletadas. A quebra de sigilo implicará sua dispensa imediata do trabalho. Aí vem o que é o setor censitário. Pessoal, olha, todos os vídeos que eu já fiz está aqui, pessoal. O setor censitário é a área de trabalho do recenseador, onde se localizam os domicílios e estabelecimentos que ele deverá visitar para recensear seus moradores. O setor censitário pode ser urbano ou rural. E aqui vem, como aplicar os questionários do censo? Caberá ao recenseador, quando aplicar os questionários, fazer as perguntas com clareza e sem pressa, exatamente como estão formuladas nos questionários. Fazer todas as perguntas do seu questionário ao entrevistado, mesmo que o recenseador pense que conhece a resposta ou que a mesma é evidente, deve deixar que o próprio entrevistado dê a informação. Deixar de fazer qualquer pergunta repercute sobre a qualidade dos dados do censo. Então não adianta você formular sua resposta que o entrevistado tem que dar dele. Formular as perguntas de forma neutra, sem demonstrar, pelo tom da voz ou expressão facial, surpresa ou desaprovação. Olha que coisa muito importante. A pessoa tem que ser praticamente um jornalista, não tem como. E dá tempo ao entrevistado para compreender e responder a pergunta, porém não sugerir resposta. Então, os questionários não são de múltipla escolha, lembra disso. O entrevistado tem que dar a sua resposta de forma objetiva, sem ter opções de resposta, beleza? Aí vem aqui, que dados são pesquisados? Nos questionários do censo demográfico são pesquisadas informações sobre o domicílio e seus moradores. Conhecer a finalidade de informações pesquisadas vai ajudar o recenseador a responder às perguntas do entrevistado durante o preenchimento do questionário do censo demográfico. O quadro a seguir mostra a finalidade de cada uma destas informações pesquisadas e em qual tipo de questionário digital é pesquisado. Olha, vamos ver as características do domicílio. Levantar informações sobre as características do domicílio, se é próprio ou não. E conhecer as condições de moradia e os níveis de qualidade de vida da população. Emigração internacional. Estudar os movimentos e principais fluxos migratórios e as características das pessoas que migram para fixar residência em outro país. Vai cair no questionário de básico e no questionário de amostra. Aí vem, lista de moradores. Identificar todos os moradores do domicílio na data de referência, estabelecendo relação de parentesco ou de convivência com o responsável. Aí vem, sexo, idade, cor ou raça. A finalidade disso é conhecer a composição da população brasileira por sexo, idade, cor ou raça, permitindo a autoidentificação de indivíduos. E ainda vem o tema da etnia. Qual a finalidade de pesquisar esse tema? Atualizar os estudos sobre os padrões e distribuição étnica, somente para as pessoas que se declararem indígenas. Aí vem ainda a língua falada. Qual é a finalidade de pesquisar isso? Conhecer as línguas indígenas estabelecidas no Brasil para planejamento de políticas sociais e educacionais mais adequadas para essas minorias linguísticas. Ainda pesquisar a religião. Qual a finalidade? Conhecer quais as religiões declaradas pela população e o número de seus adeptos. Ainda vem o registro de nascimento. Saber o quantitativo de pessoas com até 10 anos que possuem registro em cartório. Vem a deficiência, o tema deficiência. Qual é a finalidade? Conhecer o número de pessoas que se avaliam com deficiência, assim como o seu grau e tipo da deficiência, para o adequado planejamento de medidas que beneficiem esta parcela da população. Vem a migração interna e migração internacional. A finalidade é
verificar os movimentos populacionais ocorridos dentro do território nacional, tendo-se em conta que o censo demográfico é a única fonte de dados que permite análise da mobilidade populacional em nível municipal, além de subsidiar as projeções populacionais. Vem a educação. A finalidade da educação é as informações sobre a educação, além de permitir e quantificar a população infantil atendida em creche e traçar o perfil educacional da população, podem ser utilizadas para delinear os reflexos da instrução na força de trabalho e no nível dos rendimentos. As informações das espécies dos cursos, abre parênteses, nível superior, mestrado, doutorado, fecha parênteses, podem ser associadas com as características de trabalho, em especial as referentes às ocupações e atividades para subsidiar o entendimento da evolução do mercado de trabalho. Também podem auxiliar em estudos de fecundidade e dos outros temas pesquisados. Ainda vem o deslocamento aqui para estudo ao trabalho. A finalidade disso é levantar informações sobre o deslocamento de pessoas entre diferentes municípios ou países estrangeiros para a frequência à escola ou creche e trabalho. O objetivo é permitir o planejamento integrado das redes de transporte disponível para atender diferentes pontos das aglomerações urbanas e dimensionar a oferta de transporte público. Vem ainda nupcialidade. Conhecer a natureza da união conjugal e o estado civil da população para a realização de estudos sobre estrutura familiar e padrões de nupcialidade. Ainda vem aqui o trabalho e o rendimento. Qual a finalidade de pesquisar isso? Conhecer a composição da força de trabalho do país, distinguindo as pessoas que procuram trabalho e as que têm trabalho. Identificar as principais características do trabalho, como ocupação, horas trabalhadas, e retratar o nível de rendimento da população, pesquisando a existência e o valor dos rendimentos de trabalho e de outras fontes das pessoas de 10 ou mais de idade. E ainda fecundidade. A finalidade da fecundidade aqui é conhecer a história reprodutiva das mulheres através do número de filhos tidos, bem como a sobrevivência dos mesmos, para a realização de estimativas sobre padrões e níveis de fecundidade e mortalidade. Essas estimativas fornecem parâmetros demográficos que são utilizados na projeção da população. Então, pessoal, este é o tema mais importante do IBGE. Hoje nós já descobrimos praticamente quase tudo que vai cair, o que vai ser cobrado no censo demográfico da parte conhecimentos técnicos. Só que ainda vou trazer mais vídeos. Essa é a primeira parte desta grande leitura para todos vocês. Espero que tenham gostado. Comente aí o que achou e, se merecer, deixa o like aí. Grande abraço e até o próximo vídeo.